Oh, glória. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, quem tem Bíblia pode ficar sentado mesmo, sem faltar com a reverência. Livro de Efésios, capítulo de número 4. Quem tem Bíblia aí, vamos abrir. Quem não tem, pega carona com quem tem, ou use aqui o Data Show e a gente vai fazer menção da palavra de Deus. Amém? Livro de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 4, e eu quero ler a partir do versículo de número 19, eu vou até o versículo 27. Se os obreiros quiserem fechar as portas aí, desligar as cortinas de ar, só por causa do som, vocês me ajudam bastante aí, tá? Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos, peço um pouquinho da tua atenção. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. E se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdadeira verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis então do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no Espírito Santo do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai então a mentira, falai sempre a verdade, cada um com seu companheiro, lembrando que um faz parte do outro. Irai-vos, e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Irmãos, eu queria que você lesse comigo, só para frisar aqui, para retificar esses dois versículos, o versículo 19, eu queria que você repetisse assim comigo, olha, perderam todo sentimento. Mais alto, perderam todo sentimento. Versículo 27, você frisa aí, está dizendo assim, não deis lugar ao diabo. Vamos repetir isso no 3, 1, 2, 3. Não deis. Mais uma vez, vamos dizer. Fecha os teus olhos aí no teu banco, vamos orar, vamos clamar a Deus e pedir que Deus venha falar conosco, amém? Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, a minha função aqui é levar a Tua palavra até os ouvidos dos Seus filhos, mas dos ouvidos ao coração é só o Teu Espírito quem pode fazer isso. Então Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que o Teu Espírito, Senhor amado, fale conosco em nome de Jesus, e quem crê comigo também diga amém. Meus irmãos, essa carta que Paulo está escrevendo, Paulo está direcionando esta carta aos irmãos para falar da santidade cristã e para combater os costumes, dos gentios, que na verdade eram homens que estavam literalmente longe daquilo que Deus havia traçado como plano divino da salvação. Então eram homens que não conheciam a Deus. E pela convivência dos cristãos daquela época que estavam em Efésio com os irmãos que estavam chegando, novos conversos, que eram gentios, houve uma fusão, e nessa fusão, os verdadeiros cristãos, ao invés de influenciar os gentios, eles acabaram sendo influenciados pelo costume que eles trouxeram lá de fora. Então entenda que Paulo, ele está escrevendo esta carta para falar sobre a santidade que se opõe aos costumes dos gentios. Eu preciso frisar aqui para você que santidade não tem nada a ver com religiosidade. Tem muita gente que confunde religiosidade com costumes, com usos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que pensa que usar um terno, uma gravata, uma saia até o pé, isto é sinônimo de santidade, e não é.
porque santidade não está do lado de fora, santidade ela tem que estar do lado de dentro. Veja que Paulo ele vai escrever esse rol taxativo aqui, e em nenhum momento ele fala de usos e costumes, pelo contrário, ele vai falar da mentira, ele vai falar da falta de sentimento, ele vai falar da ira, ele vai falar da briga e o conflito que existia entre esses irmãos, e ele conclui dizendo: não deis lugar ao diabo. É assim que a carta está nos ensinando, tá? Porém, o versículo 27 está dizendo: não deis lugar ao diabo, porque Paulo, ele está nos explicando aqui de uma forma implícita, que tanto Deus e o diabo precisam de lugar para que eles possam operar e se manifestar. Tanto Deus como o diabo precisa de um corpo, de uma matéria, para que ele possa fazer alguma coisa. Então, quando Paulo está dizendo não dê lugar ao diabo, ele está dizendo que o diabo procura lugar, e se você ler o contexto, você vai ver que o lugar que ele procura é dentro do ser humano, e não fora. Porque Paulo está dizendo, a partir do momento que vocês passaram a ser homens, que perderam todo o sentimento, que vivem na mentira, que vão dormir irados, homens que estão sendo enganados pelo próprio ego, automaticamente vocês estão dando lugar ao diabo. E eu quero vos trazer aqui nessa noite, como é uma noite de ensino, alguns textos bíblicos que vai nos ensinar como combater Satanás, as suas peripécias, como combater a sua inteligência, tá? Que a Bíblia chama de astúcia. Quem não sabe o que é astúcia, é a inteligência para realizar o mal. Então a gente precisa ter um pouquinho de atenção na lição de hoje. Tem um livro, que é um livro que está aí hoje bastante vendido e está bastante comentado hoje na internet, que fala assim: mais esperto do que o diabo. E literalmente, irmão, nós temos que ser mais espertos do que ele, porque o diabo, ele maquina em todo tempo. O diabo não descansa. O diabo fica dioturnamente procurando um espaço, porque se Deus precisa de um coração aberto para se manifestar, o diabo precisa de uma casa vazia para entrar. Lembra quando o próprio Cristo disse: olha, se ele achar uma casa limpa e adornada, porém vazia, ele vem e chama mais 7 espíritos, faz morada nesse homem, e o estado do homem será 7 vezes pior do que o estado inicial. Então a gente vai pegar alguns textos aqui hoje. O primeiro de todos que eu quero que você vá acompanhando aqui comigo é o livro de Jó, capítulo 1 e versículo de número 6. E eu quero que você vá lendo comigo aqui e entendendo o que Deus tem para falar conosco, baseado nesse único versículo: não deis lugar ao diabo. Não deixe o diabo encontrar lacunas vazias em você para que ele possa fazer morada. Nós temos que ser mais esperto do que ele. Temos que entender as suas astúcias, as suas ciladas, para que possamos nos defender. Hoje existe, tanto em campo de futebol como serviço de inteligência no meio militar, que é um serviço que eles pagam alto pessoas, e essas pessoas são infiltradas em meio aos adversários. Hoje a maioria dos times, eles têm espécie de olheiro, na verdade são estrategistas, que vai lá no adversário, assiste o treino disfarçado de repórter, ele vê por onde o adversário vai atacar, quem é o lado que defende mais, se é o lado direito ou se é a esquerda, se o zagueiro pega a bola por cima, se não pega, ele fica estudando o time minuciosamente. Aí depois ele traz um composê inteiro e fala assim: olha, tá as características do time que vocês vão jogar. Eles recebem altamente por isso. Eles conhecem a estratégia do adversário para que eles possam montar um time para ir lutar contra esse adversário. A mesma coisa somos nós, irmãos. Se você lê as cartas de Paulo, Jesus ensinando os discípulos, Jesus estava municiando os seus discípulos para lutar contra Satanás, para lutar contra o diabo.
que foi um inimigo do próprio Deus, que combateu, tentou ir acima de Deus e colocar o seu trono acima do próprio Senhor. Então imagina que quando era Lúcifer, ele era aquele que andava pelas pedras afogueadas, que era formoso, que era o anjo inspirador no céu, que cativava e que inspirava todos os outros anjos para poder oferecer a Deus um verdadeiro louvor. Então ele sabe do que Deus gosta, ele sabe como Deus trabalha, ele sabe por onde Deus vai fazer e como vai fazer. Agora, por que Jesus gastou tanto tempo ensinando os discípulos a se revestir? Por que Paulo, quando veio, ele está dizendo: gente, está vendo um soldado romano? É isso que vocês têm que fazer, da cabeça aos pés. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais lutar contra o diabo. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calça os seus pés na preparação do Evangelho, para que possais estar firmes. Por quê? Porque se vocês não tiverem revestidos, serão presas fáceis. E eu quero te apresentar isso para você ter a dimensão de como ele trabalha e como nós o vencemos. Capítulo 1 de Jó, versículo de número 6, olha como é que ele chega, irmãos. Já começa assustando, quer ver? Olha como o diabo entra no meio do povo de Deus. Capítulo 1 e versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também entre eles, quem? Satanás. Repete comigo assim: entre eles. Na tradução original diz: no meio deles. No meio de quem, irmãos? No meio dos filhos de Deus. Era algo que acontecia rotineiramente. Os filhos de Deus se apresentavam ao Senhor, cantavam a Deus e davam o relatório: Senhor, a terra está desse jeito, Senhor, está acontecendo isso. Eles sempre se apresentavam a Deus. Imagina que um dia quem se apresenta perante Deus? Os filhos de Deus. E a Bíblia diz que entre eles o Senhor detecta que está também Satanás. Então aonde o diabo anda, aonde o diabo entra, aonde ele tenta se instaurar, se engana quem pensa que o diabo está lá no centro de Macumba. Se engana quem pensa que o diabo está preocupado em ficar aí no meio de favelas, inspirando pessoas para matar, para roubar apenas. Isso já é dele. Agora, aonde ele vai tentar entrar? No meio dos filhos de Deus. E cá para nós, irmão, nós temos que entender que se o diabo usar uma pessoa desconhecida para vir contra nós, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando ele usa aqueles que estão no nosso meio, o negócio é difícil. Quando ele usa alguém que nós temos afeto, alguém que nós temos carinho, alguém que nós temos amor. Eu vou te apresentar aqui vários relatos bíblicos que o diabo usava amigo contra amigo. Jesus disse: haverá um tempo que vai ser pai contra filho, filho contra pai. Os inimigos do homem serão de dentro da sua própria casa. E se tem um lugar que o diabo tenta entrar, é dentro da sua casa. Por quê? Porque se ele entrar e tirar a tua paz dentro da tua casa, você não tem paz em lugar nenhum. Então ele vai tentar entrar onde é estratégia para ele. Logo no versículo abaixo, no versículo 7, vai dizer que Deus então começa um diálogo. Olha só. Então o Senhor disse a Satanás: da onde tu vens? E respondeu então Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Irmão, tem uma coisa que a gente está esquecendo. Paulo disse assim: olha, vocês são feitos espetáculos para Deus, para os anjos, para os homens e para Satanás. Olha para alguém e fala assim: você é uma novela que tem sempre 4 espectadores que não perde um capítulo: Deus, os anjos, os homens e Satanás. Você levantou, saiu de casa, está todo mundo te observando, está todo mundo te vendo. A gente está fazendo as coisas do dia a dia e ele está lá do lado.
tentando sempre infiltrar, tentando sempre entrar, procurando sempre uma brecha, sabe? Uma escápula que sai da rotina e a gente perde a estribeira. E a gente acaba a gente acaba perdendo, a gente acaba mentindo, a gente acaba perdendo o sentimento. Entenda que ele está rodeando a terra, olhando, observando. Vou dizer mais um versículo: somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A gente tem a falsa ideia de que ninguém está nos vendo. O diabo sempre vai mandar alguém aonde você está para te acusar. Olha lá o crente. Olha lá, fala que é da igreja. Olha lá, olha a situação que ele está, tá vendo? Olha ela lá, olha o lugar que eles estão frequentando. Ele sempre vai mandar os seus enviados para ir lá te acusar. E o próprio Jesus disse: tem um que te acusa de dia e de noite perante o Senhor. Imagina alguém de dia e de noite. O Daniel não merece vitória, não abençoa não, porque a Maria não merece vitória. A Weber, não dá vitória para ele não, ele não merece. O Elton, não, aquele lá também nem tem que passar perto da vitória dele. Olha lá, o Francisco está lá orando, pedindo para o Senhor abençoar. Mas eu tenho coisas dele lá, e se eu fosse você eu não abençoava não. É o diálogo. Porque o diabo está dizendo, sabe o que? Para Deus, o diálogo continua no versículo 8. Olha o que está dizendo: o Senhor disse: observastes o meu servo Jó? Deus está usando uma referência. Deus está usando alguém que é fiel. A fidelidade de Jó era tão grande que Jó pegava novilhos e matava novilhos para dizer, sabe o que? Senhor, a minha parte eu já sacrifiquei, mas os meus filhos de vez em quando pecam. E já que eles não vêm aqui no templo sacrificar, eu estou matando esses bois para o Senhor perdoar os meus filhos. A fidelidade de Jó era tão grande que sobrepujava a vida dele. Ele já dava sacrifício por ele e por os filhos também. E o Senhor está dizendo, você observou ele? Irmãos, conjectura minha, imagina o sorriso no rosto de Deus, olhando para Satanás e dizendo: tem gente fiel na terra, você está vendo? Tu observastes o meu servo Jó? Aí Deus abre aquele sorrisão e vai dizer: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Você está espalhando a mentira, a falta de sentimento, você está espalhando a ira, mas Jó, se você observou, ele é íntegro, ele é reto, ele ainda teme ao meu nome, e mais, ele está todo se desviando de você, Satanás, ele se desvia do mal. Aí o versículo 9 começa o diálogo. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus em vão? Em outras palavras, sabe por que ele é reto? Sabe por que ele é íntegro? Sabe por que ele é temente? Tudo que ele quer o Senhor dá. Tudo que ele pede o Senhor está lá pronto para abençoá-lo. Ele é fiel não é com você, ele é fiel com o que você propõe a ele e o que você dá para ele. É com o que você proporciona a ele, por isso que ele é fiel. Aí o Senhor não aguentou e disse: olha só, porventura tu não cercastes de Sebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoastes o seu gado, as suas coisas têm aumentado na terra, é só bênção. Aí Deus olha e fala: vai lá, Satanás, tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Irmão, olha o que está dizendo, volta lá um pouquinho, quer ver? Toca-lhe em tudo. Irmãos, isso aqui é seríssimo. Só que Deus vai colocar um limite, Deus vai colocar uma alfândega, Deus vai colocar um linear. E isso aqui me alegra, porque ele está dizendo, toca em tudo. Quando ele diz toca em tudo, é matéria. Aí ele vai dizer, e verás, toca em tudo quanto ele tem, matéria, e verás que ele não vai blasfemar contra ti. Aí no versículo 12, olha o que está dizendo: e disse o Senhor a Satanás: tudo quanto ele tem está na tua mão, tudo, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás então saiu da presença do Senhor. Para onde Satanás vem, irmãos? Para pegar Jó.
quem que o diabo usou para tentar afetar Jó? A primeira coisa, o diabo tem tudo na mão e ele está dizendo assim: olha, agora que Deus colocou na minha mão, eu vou destruir. Jó poderia na hora dizer assim: vou tirar os filhos de Jó. Não tirou. Ele podia dizer: vou acabar com o casamento de Jó. Não acabou. Vou tirar as fazendas de Jó. Não. Por que a primeira coisa, eu já expliquei isso no domingo, a primeira coisa que ele arrancou de Jó foi os bois? Passa lá o versículo para você entender melhor. A primeira coisa que ele veio, que ele arrancou, foi os bois. Está no versículo 14, salvo engano. Olha lá. Os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a ele. Jumenta, força, boi, eu vou te explicar o porquê. Irmãos, imagina o diabo olhando para Satanás, aliás, Satanás olhando para Jó e dizendo assim: você está na minha mão e eu vou começar a arrancar suas coisas. Deus permitiu, só não posso te matar, mas eu vou arrancar as coisas. A primeira coisa que ele arrancou foi os bois. Por quê, pastor? Porque os bois era o que Jó usava para sacrificar a Deus e para adorar ao Senhor. Então a primeira coisa que o diabo tentou arrancar de Jó foi o que ele sacrificava a Deus. A primeira coisa que o diabo tentou arrancar dele era a adoração a Deus. Era o Jó que pegava os bois e os novilhos e ia ofertar no altar e dizer: Senhor, está aqui para o Senhor perdoar a mim e os meus filhos também. Porque o diabo sabe que se ele arrancar filhos, você dá um jeito na vida. Se ele arrancar dinheiro, a gente dá um jeito na vida. Mas se ele arrancar a adoração e se tirar você de perto de Deus, ele arrancou tudo de uma vez só. Então ele tirou a adoração e ele está pensando: eu vou acabar com a família, eu vou acabar com o gado, eu vou acabar com tudo que ele tem. E tudo que você precisa entender, que a primeira estratégia do diabo é fazer você não adorar a Deus, é fazer você não estar perto de Deus, é querer que você ande com pessoas que te leve para longe de Deus, te afaste da presença do Senhor. Por quê? Porque Jó perdeu os bois, mas ele disse: não dá para adorar com os bois? Não dá não, então não tem problema. Eu vou pegar um caco de telha, eu vou rapar as minhas lepras. E a Bíblia diz no capítulo 2: então Jó adorou ao Senhor dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. E a Bíblia diz que nem com palavras ele blasfemou contra o Senhor. Porque o que eu estou pregando para você é que os anéis vão embora, mas a mão fica. E o que o diabo não pode arrancar de você é a sua fé, é a sua adoração, é a sua intimidade, é o que você tem com Deus na terra. E se você perder com Deus, você perdeu tudo. Quem não está bem com Deus, não está bem com nada. A Bíblia diz que quem se distancia do Senhor são homens que andam em vão entre as nações como a desocupados. Imagina você acordar e falar: não tem missão para mim hoje. Eu vou juntar aqui, morrer amanhã e outro colher o que eu estou juntando, e minha vida é isso. Irmãos, eu estou aqui para profetizar para vocês: não se afasta de Deus. Não deixa o diabo usar estratégias para levar você para longe da presença dele. Se não dá para adorar com os bois ou com as jumentas montesas, que representava a força, então deixa eu figurar aqui: se não dá para adorar sacrificando e não dá para ter força, irmãos, vem fraco mesmo, vem do jeito que dá, vem rastejando, mas venha, vem com dor, mas venha, vem do jeito que é para vir, mas pelo amor de Deus, não troca a presença de Deus por nada nessa terra. Porque a primeira estratégia dele é levar você para longe de Deus. E o pior é que ele vai usar, sabe o que, irmão? Quem está ao nosso lado. Diga para alguém: ele vai usar quem está do teu lado. Porque a primeira a tentar ir contra Jó foi a esposa. Uma mulher árabe, né? Segundo uma linha teológica, uma mulher que tinha o seu pai que adoravam outros deuses, e ela amaldiçoa o teu Deus e morre.
tentando fazer com que Jó desistisse. Mas o que eu estou pregando para você é que o diabo, ele é limitado, ele tem limite. E o Senhor está dizendo que se ele tem limite, eu posso pregar que o choro pode durar a noite inteira, tem um limite, porque a alegria vem pelo amanhã. Eu estou pregando para você que você está vivendo talvez um vale, mas tem limite esse vale. Amanhã Deus te leva para o monte da exaltação e você volta a cantar o hino da vitória. Eu estou pregando que a gente não vai ter só conquistas na vida, de vez em quando a gente perde, mas o Senhor está dizendo: a perca não te define. Você perdeu hoje, vírgula, a história não vai terminar assim. Deus ainda vai escrever uma história de glória em glória, de vitória em vitória. Pelo amor de Deus, não dê lugar ao diabo. Oh glória! Porque um dia ruim não define o que Deus tem com você. Olha o segundo versículo que eu anotei aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Abre comigo aí, por gentileza. Eu vou ler o 13 e o 14. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Olha o que está dizendo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Olha o 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha para alguém e fala: nem tudo que reluz é ouro. Não é que a palavra de Deus haja faltado sobre o povo dele, é que nem todos que estão em Israel são verdadeiros israelitas. A gente se engana pensando que o diabo vai vir com coisa feia para a gente. Não vem. E o pior, irmãos, ele vem na nossa necessidade. Ele pega Jesus, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Deserto é sofrimento, irmãos. Quem levou foi o Espírito do Senhor. Quantos dias jejuando? 40 dias. Quem que se apresenta para Jesus no deserto? Satanás. Primeira necessidade de Jesus, fome. Ele vai lá e fala: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Olha para alguém e fala: cuidado. Ele vem sempre na sua necessidade. Ele não vem de chifre e rabo. Ele não vem com um tridente na mão. Para uns aí ele vem de cinturinha fina, de escarpão, saia lápis. Oh glória. Para outras aí ele vem como Dom Juan, voz de Sidney Moreira. Larga esse homem, te maltrata demais. Ê Satanás, ele é esperto, irmãs. Mas aí eu estou lendo aqui, ele se transfigura em anjo de luz, ele se disfarça, ele parece ser, mas não é. Olha para alguém e fala: parece ser, mas não é. Então cuidado, porque se possível fosse, Mateus 24, ele enganaria muitos. E tem muita gente enganada, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois do pão, ele pega Jesus e leva lá no pináculo do templo, no lugar mais alto. E tem muita gente no topo, que não foi Jesus que levou ele para lá. Levou lá no topo e disse: se prostra aqui e me adora. Está vendo isso aí tudo? E mostra o mundo inteiro. Imagino abrindo-se a visão. Jesus num deserto lascado, nascido numa manjedoura. Sua mãe é uma tal de Maria, seu pai é um carpinteiro chamado José, pobres de maré de si. Imagina eles olhando para essa situação e vendo todo o globo da terra. Eu imagino assim, eu penso que era Jerusalém, né? Israel, porque era o pináculo do templo. E ele olhando e o diabo falando: te dou toda a glória, todo o prestígio, tudo o que você quer, porque a mim me foi entregue. O mundo jaz no maligno e a mim me foi entregue. Eu te dou se você se prostrar e me adorar. Ainda leva ele num lugar alto e fala: olha, está escrito, Salmo 91, irmãos,
O diabo usou o Salmo 91 e você, bobão, deixa o Salmo 91 aberto, tomando poeira na beira da cama, pensando que o Salmo 91 está protegendo você. Deixa eu te ensinar uma coisa: a Bíblia aberta na cabeceira da cama, no Salmo 91, não protege ninguém. O que protege você é você ter comunhão com Deus do Salmo 91. O que protege você é você ser amigo do Salmo 91. Ele usa o Salmo 91 e vai dizer: está escrito, lança-te daqui para baixo, porque os teus anjos dão a ordem a teu respeito. Quer saber quais foram as 3 respostas de Jesus? Porque eu encontrei um mais esperto do que Satanás. Ele disse: come pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas ele vive toda palavra que sai da boca do meu Pai. Olha para alguém e fala: as promessas de Deus me sustentam. Eu estou na prova hoje, mas as promessas de Deus me mantêm de pé. Eu estou no vale hoje, mas o que sai da boca de Deus me dá esperança de que amanhã eu vou ser abençoado pelas mãos dele. Eu não vou morrer nesse deserto, não é possível. Você não vai me adorar nesse pináculo, não? Não, porque está escrito, Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não divido a minha adoração com ninguém. Eu nasci para adorar a Ele. Eu nasci para dar culto para Ele. Eu nasci para ser servo dEle. E isso ninguém vai ter acesso na minha vida. Lança-te daqui para baixo, está escrito, Satanás. Você não conhece nada, Satanás. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus disse em alto e em bom tom: vai-te, Satanás. E eu estou aqui junto com a Assembleia de Deus, semear aqui em Patrocínio, profetizando dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Eu estou profetizando para crente que ainda quer adorar a Deus em meio ao deserto: vai-te, Satanás, porque aqui tu não vai encontrar lugar, nem no nosso coração, nem na nossa casa, e muito menos no meio dos nossos familiares. Quem acredita nisso? Vai-te, Satanás. A porta está fechada para você. Entenda as estratégias dele. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele se passa de bom quando na verdade não é. Eu já vi pastor, aqueles mais radicais, religiosos. Eles chegam no púlpito, pastores, e pregam assim: irmão, no mundo não tem nada para te oferecer. Só tem coisa que não presta lá dentro. Isso é a maior demagogia que eu já ouvi. Rapaz, o mundo é bom. Não ter compromisso com nada e ir lá dançar pagode é bom. Sair de vez em quando e tomar umas e ficar alegre, chegar em casa e dormir, ronca de babá. Irmão, para carne não é ruim não. O mundo é atrativo. Ele não vem de chifre e rabo, pelo amor de Deus, entenda isso. Ele vem para mexer com os seus sentimentos. Ele vem para mexer com aquilo que já está em você, porque tem muitas coisas que a gente tem que entender. O diabo só vai entrar naquilo que já está aí dentro de nós. Tem muita coisa aqui dentro que ele vai pegar isso, as nossas características, o nosso caráter, e nós temos que tomar cuidado. Lembra que Jesus disse, quando ele não lavou as mãos para comer, e os hipócritas e fariseus disseram: como é que tu senta para comer sem lavar as mãos? Não sabes da lei que você vai acabar se sujando e se imundiciando? E Jesus disse: nada disso. O que suja o homem não é o que sai do homem, aliás, o que entra no homem. O que imundicia o homem é o que sai do homem. Aí Jesus disse assim: porque dentro do homem mora, olha que revelação, mora as prostituições, os maus pensamentos, a inimizade com Deus. Está aí dentro. Eu pergunto de vez em quando, ministrando essa palavra: irmãos, quem tem coragem de matar? Quem tem coragem de matar alguém aqui? Levanta a mão. Quem tem coragem de matar? Quem já ouviu pregando isso vai levantar. Quem tem coragem de matar alguém aqui? Você que não levantou, eu vou te dar uma situação.
E essa situação é verídica. Aconteceu no interior de São Paulo. Uma mãe sai para trabalhar às 7 horas da manhã e larga uma criança recém-nascida com um padrasto de 10 meses. Quando a mãe chega às 18 horas, está tudo fechado. Chama os vizinhos estão olhando, a casa está começando a pegar fogo. De repente chamaram a polícia chegou. O padrasto estava lá com uma criança. A criança, segundo a perícia, estava morta há 4, 5 horas. Ela foi forçada, estuprada. A perícia encontrou lá dentro da casa desse assassino pedaços de madeira que foram infiltrados 20, 30 centímetros. Quando abriram a criança, os órgãos estavam todos perfurados. Ele tentando colocar fogo na casa para tentar maquiar o assassinato. Aí eu pergunto para você: você tem coragem de matar ou não tem? Se fosse o teu filho, o que é que você faria? Porque aí dentro mora essas coisas. Aí você está aí dizendo: esse cara é um assassino. Mas quando você mata, você se torna tão assassino como ele. E para Deus não tem balança de pecado. Assassino é assassino e ponto final. Eu não estou pregando na lei do homem, eu estou pregando na lei de Deus. O que eu estou tentando falar para você é que aí dentro tem coisas que o diabo fica tentando despertar. Tem coisas aí dentro do teu coração alojada que o diabo fica tentando entrar para manifestar. Porque dentro do homem mora. Por isso que alguém, quando disse para Jesus como homem: tu és bom, ele disse: bom é meu pai que está lá no céu. Já para dizer para a raça humana, não que ele não fosse bom, porque ele era bom, mas ele estava dando um recado: aqui na terra não tem ninguém bonzinho. A natureza nossa caída, seja fleumática, melancólica, seja colérica, seja melancólica, não interessa, todos nós temos aqui dentro coisas. E o que o diabo fica tentando? Entrar nesses sentimentos, para despertar o que é a mentira, para despertar o que é a raiva, para despertar o que é a falta do sentimento. São as 3 coisas que Paulo disse. E eu não sei qual é pior. Eu não sei se é a mentira, eu não sei se é a raiva que se torna ira, ou se é a falta de sentimento que é chamada de indiferença. Tem crente que não mente, tem crente que não tem raiva, mas é indiferente. Passa perto de crente, tem a pachorra de olhar e não cumprimentar, é indiferente. Tanto faz como tanto fez. Porque a gente se engana pensando que o diabo vai nos usar em pecados ativos, em pecados objetivos, em pecados de ação. O diabo te usa em pecados passivos, em pecados subjetivos e em pecados de omissão. Não deis lugar ao diabo. Por que eu tenho que correr todas as vezes para Cristo? Porque a minha natureza faz parte de uma natureza caída. E o diabo fica o tempo inteiro tentando entrar, porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. E eu posso tanto fazer com que o meu espírito seja voltado para a minha carne ou para o Espírito de Deus. A minha alma está lá no meio, e ela pode ser tanto espiritual como carnal. Por isso que Paulo está dizendo: as nossas armas são poderosas. Em quem? Em Deus. Quer ver uma pergunta? Por que Jesus não tirou a espada da mão de Pedro? Olha para alguém e fala assim: porque Jesus não desarma ninguém. Pelo contrário, Jesus quer você armado até os dentes contra Satanás. Deus quer que você tenha capacete da salvação. Capacete protege o que, igreja? Cabeça. Deus está dizendo: proteja os seus pensamentos, os seus raciocínios. Proteja as setas malignas, os dardos inflamados que ele fica o dia inteiro. Sabe o que é um dardo inflamado? É algo inflamável mesmo, que você coloca um pouquinho de líquido inflamável, coloca um pano, acende, ó, aquelas bombas de Molotov que fala.
Aonde cai, meu irmão? O diabo é desse jeito, ele vai lançando seta. Ó, aquela moça está te olhando. Aquela moça está curtindo todas as suas fotos. Curte também. Manda um direct. Manda um coraçãozinho agora. Esquece que você é casado, sua esposa não está nem aí com você mesmo, olha lá. Ela fala o que você gosta de ouvir. Ei, Sansão, você está pensando que Dalila vem de uma vez e fala, vamos, eu quero saber seu segredo? Não, ela primeiro coloca no colo e faz bastante carinho. Não deis lugar ao diabo. É sério o que eu estou pregando aqui hoje. Muito sério. Irmãos, ele se transfigura em anjo de luz. Irmão, olha o que aconteceu com Pedro. Quer ver? Abre capítulo 16 de Mateus. Estou encerrando já. O horário já estourou. Entrei em 3 tópicos só. Tinha que entrar em 6, eu entrei em 3. Abre comigo Mateus capítulo 16, do 16 ao 23. Quer ver como o diabo trabalha? 16, versículo 16 ao 23. Aí, isso aqui é Pedro, hein? Andava assim com Jesus. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Volta um pouquinho para me ler o contexto. Volta lá no 14. Aí. E eles disseram: Uns estão dizendo por aí que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro então respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue. Quem que usou ele? O meu Pai, que está onde? Nos céus. Olha quem acabou de usar Pedro. Ele acabou de dar a revelação. Jesus está dizendo: não foi carne, não foi sangue. O meu Pai acabou de revelar para você quem eu sou. Olha o versículo 18. E também eu te digo, tu és Pedro. Sob esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas olha o que diz o versículo 23, irmãos. Olha lá. Não, volta um pouquinho, senão eles não vão entender o contexto. Deixa eu voltar no 18. Aí. E também te digo que tu és Pedro. Aqui você leu, 19. E eu te darei a chave dos reinos dos céus. Olha o que Deus está entregando na mão de Pedro. Tudo que você ligar na terra, o que forem ligado na terra vai ser ligado no céu, o que desligar vai ser desligado também. Versículo 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer e muitas coisas através dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e até ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro então, tomando-o, chamou Jesus de lado, à parte, e começou a repreender a Jesus, e disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se então para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, versículo 18, Pedro está recebendo um elogio. Não foi carne, não foi sangue. Quem te usou, Pedro? O meu Pai que está no céu te deu a revelação. 19, 20, 21, 22, 25 versículos depois, a mesma conversa, o mesmo diálogo. Satanás entra em Pedro e entra com piedade, com dó. Ó, Jesus não morre não. Agora a minha pergunta é: se Jesus não morre, aonde nós estaríamos? Se Jesus não vai para a cruz, aonde nós estaríamos agora?
Não morre não, Jesus, tenha piedade de ti. E Jesus, reconhecendo quem era, já não era mais Pedro e nem o pai que estava usando Pedro alguns versículos antes. Para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo. Você não compreende as coisas do meu pai, você só conhece as coisas dos homens. Então deixa eu explicar para você aqui, para me encerrar hoje. 5 minutos antes ele estava dando lugar a Deus. 5 minutos depois ele estava dando lugar a quem? A Satanás. Você está entendendo por que tem culto que é uma bênção, mas a bênção não chega lá em casa? Aqui na esquina a gente perde ela. Aqui na esquina a gente fala misericórdia. Você viu o Fernandinho lá hoje? Não, você não gosta daquele homem quando prega. E a irmã com aquela sainha hoje aqui, você viu? Já perde ali. Nem saiu da igreja, já perdeu. Você viu, a fulana já trocou de namorado de novo. Perdeu. Então Deus derrama, Deus abençoa, Deus dá a vitória aqui dentro, você perde ele fora 5 minutos depois. Tem crente, irmão, que eu vou ter que dar uma receita para ele. Acaba o culto, pelo amor de Deus, some para casa. Não para em nenhuma esquina, vai passando o sinaleiro, tudo é... A gente perde no falar. Pedro perdeu no falar, no comentar. Jesus, tenha piedade de ti, para trás de mim, Satanás. Porque assim, a garantia de que Deus está me usando agora não significa que o diabo não pode me usar daqui 2 dias. Eu só não posso dar lugar. O mesmo Pedro que deu lugar a Deus, deu lugar a Satanás, irmão, minutos depois. Então cuidado com esses 3 sentimentos que Paulo está dizendo: ira, a falta de sentimento em si e a mentira. E as mentirinhas são as piores. Fala que eu não estou. Esses dias eu vi um pastor pregando radical até o tutano. Ele falou: rapaz, aqui dentro está cheio de mentiroso. E eu falei: esse cara tem coragem, rapaz. Ele é pastor de uma convenção lá em Pará. E tem coragem. Ele falou: está cheio de mentiroso. E acabou de ter um pastor que acabou de mentir aqui. Levanta aí, botou o cara de pé e falou: você acabou de mentir. E o cara não sabia onde enfiar a cara. E a gente estranha isso hoje, sabe por quê? Porque o normal é acostumar com a mentirinha, com o jeitinho. O verdadeiro hoje, ele é... Opa, o que é isso? Falou: rapaz, você pegou o microfone aqui e falou: Pai do Senhor. A igreja respondeu: amém. Você falou: não escutei. Você perguntou de novo, você falou: não escutei de novo. Você escutou baixo, mas você escutou. Eu estou só usando uma figura, porque eu achei ele radical demais, mas eu estou usando uma coisinha assim para você entender. Cuidado com que o diabo inflama o teu coração. Tem coisa que vai vir muito fácil para você, mas a facilidade vem por trás da mentira. Você tem que mentir para ganhar. Você vai ter que perder o sentimento, pessoas para ter, e isso não é o que Deus planejou para você. Não é o que Deus escreveu, não é o que Deus quer. Olha, você pode até irar, mas não deixa a ira se tornar o condutor da sua vida. Não deixa a ira nem dormir com você. É a Bíblia que está dizendo. Então eu posso ficar cheio de raiva, mas antes de eu ir para a cama eu tenho que tentar retratar isso. Sabe por quê? Eu posso morrer dormindo e não ter tempo de retratar. Eu estou tentando ajudar uma esposa que está cheio de culpas, cheio de lutas, cheios de porquês. Mas eu não entendo. Mas por que não deu tempo? Porque a vida é assim. A vida é um sopro, a vida é um vapor, e a gente fica sendo tomado por essa falta de sentimentos. Quantos amigos a gente deixa pelo caminho, quantos familiares a gente vai se distanciando, quantas pessoas ao nosso redor a gente vai esquecendo e largando, e a gente vai se tornando uma pedra bruta, sem sentimento. Cumprimenta quem quem não quer não cumprimenta. Tenho amizade com quem me convém, com quem pensa ao contrário de mim eu não tenho amizade. Esses dias eu estava indignado com 2 pastores de renome, pregando
a nível Brasil, uma síndrome de bênção que eu nunca vi igual na minha vida. Irmãos, não conta para ninguém, porque senão vai dar errado. Que evangelho é esse? Se você contar para alguém, os planos não vão dar certo. E outra coisa, a águia não anda com galinha. Eu falei, rapaz, esse homem não leu que Jesus andava com prostituta. Esse homem não leu que Jesus andava com cobrador de imposto. Esse homem não leu que Jesus andava com Pedro. Esse homem não leu que Jesus desceu lá no mar da Galileia para andar com 4 pescadores. Irmão, vai ter dias que a gente vai encontrar pessoas que pensam diferente, mas isso não significa que eu tenho que ter ira, que eu tenho que ter raiva, que eu tenho que ter mágoa, que eu tenho que virar a cara. Não significa isso. Pelo contrário, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Ninguém vai ver. A ira não pode estar dentro de você. E se tiver, não pode morar, não pode nem dormir. Então não deixa o diabo encher o teu coração. Eu ia entrar aqui em Ananias e Safira, que tentou mentir para os apóstolos. Foi roubar o que era de Deus. Porque tem gente que é assim, rouba o que é de Deus e quer inventar uma desculpa. Aí quando Ananias e Safira veio com uma desculpa, ele pegou e falou, rapaz, por que o diabo encheu o teu coração para mentir? Está na sua mão, dá ou não dá, é seu. Você dando era seu, você não dando, ficaria em poder, está tudo certo. Agora, mentir, para quê? Não precisa. Então a gente tem que tomar consciência, irmãos, por onde o diabo entra, e como ele quer trabalhar. Não deis lugar ao diabo. Jovens, principalmente, não deis lugar ao diabo. Esses dias eu brinquei com 7, 8 jovens. Eu vou falar aqui. Nós todos sentados. Fomos jogar bola, acabou o jogo. Escuta isso aqui, Hebe. Olha que coisa. Jogamos bola, acabou o jogo. Nós sentamos numa mesa. Uns 10 jovens. E o jovem está assim para mim. Olha a pergunta deles. Pastor, como é que faz para arrumar uma mulher de Deus? Não, pastor, eu quero que você me ensina como uma mulher bonita e de Deus. Porque eu fico olhando você, mais uns irmãos lá, rapaz, vocês é meio mais ou menos, mas Deus abençoa com as mulheres de Deus. Eu quero uma mulher de Deus, como que arruma? Aí eu já comecei assim, deixa eu te falar. Na Colombo, escutando o MC Hariel, você não vai arrumar. Esse negócio de chão, até o chão, você não vai arrumar. Quer uma mulher de Deus? Quero, pastor. Procura onde Deus está. Aí os jovens arregalou, olham para mim, todo mundo foi olhando. Pastor, você é meio doido, pastor. Mas eu falei, é verdade. Se você arrumar a fulana lá que está lá no MC Hariel, no MC Kevin, e pá, e tudo esquece. A conta chega lá na frente. E o diabo manda, sabe como, irmão? Bonitinha, arrumadinha, e vem do jeitinho que você falou, pronto, é Deus que mandou. Quando tu vai ver, rapaz, você vai falar, poxa Jesus, o Senhor deu para mim ou deu para mais uns 3 que está aí? De quem que é essa bênção aqui? Porque... E os homens a mesma coisa, mulheres, isso aqui serve para vocês. Quer um homem de Deus? Procura onde Deus está. Não dê lugar ao diabo. Se você procurar alegria nessas coisas passageiras, sua alegria vai ser passageira. É normal. Eu não estou criticando, irmão, eu estou te ensinando. Eu não estou com radicalismo, eu estou te ensinando. A gente precisa aprender a dar lugar para Deus. E tem uns outros aí ainda aí que, pelo amor de Deus, né, irmão? Tem irmãs que está interessada, que quer, que está até orando. Você chama para sair, não tem coragem de pagar, rapaz. Um mexidão no Paulo para a irmã. Não trabalha, não quer, não vai arrumar, irmão. Vai arrumar só abacaxi. Só problema. Olha para alguém e fala assim, porque as coisas de Deus não tem mentira,
não tem ira e não falta sentimento. Cuidado com essas três coisas, eu vou encerrar por aqui. O diabo vai tentar de todas as formas fazer com que você perca sentimento, seja indiferente. Vai tentar te colocar na mentira e vai tentar fazer você ficar irado. E não se assuste se ele usar pessoas que estão do teu lado, porque tem hora que você acorda feliz, aí vem aquele, aí você já fica irado. E às vezes você vai olhar, é a esposa, é o marido, é os filhos. Quem tiver, ele vai pegar. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar o diabo tomar um ambiente. Vamos nos colocar de pé. Os levitas vão adorar a Deus com um hino.